Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Pessoal, hoje eu vou estar ministrando um estudo profundo. Com certeza você que está aí comigo em audiência, já te agradeço você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Com certeza nós vamos estar aprendendo muito da palavra do Senhor. Pessoal, já convido você, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. É importante você ativar o sininho para que todos os vídeos que eu gravar, para que você venha receber a notificação. Por isso é importante, porque se você não ativar o sininho das notificações, corre o risco do YouTube não te notificar dos novos vídeos. E sempre estudo profundo, pessoal. E lembrando, para quem não sabe, eu sou o doutor e pastor Ademar, há 12 anos dedicado à hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretação de textos e lembrando que ela é a matéria mais importante de toda a teologia. Então, pessoal, 12 anos dedicado e com certeza o estudo de hoje, pessoal, é sobre a segunda queda dos anjos. Talvez você já ouviu falar da primeira queda e todos já sabem, já conhecem, mas da segunda queda dos anjos, para muitos talvez é até novidade. Mas nós vamos hoje aprender sobre a segunda queda dos anjos. Nós vamos falar qual era que foi, quando aconteceu, o motivo e com certeza você vai aprender muito da palavra do Senhor. Pessoal, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Pessoal, vamos começar falando sobre a primeira queda dos anjos para que você possa entender, para depois nós partirmos para a segunda queda dos anjos. A palavra inicial está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19. Lembrando aí, pessoal, que é importante, eu sempre tenho falado para que nós venhamos atentar para as traduções das Bíblias, tá, pessoal? Porque a tradução da Bíblia é muito importante, porque tem umas que a palavra não foi traduzida, não foi preservada dos originais, então é necessário aí, por isso que a hermenêutica aí, ela que nos dá a base. E todos os estudos, pessoal, que eu ministro, todos os versículos são pegos dos textos mais fiéis. Então, para que você possa entender. E a gente vai desvendando. Porque quando a gente pega um texto mais fiel, por muitas das vezes não é aquela palavra, o sentido não é aquele. Então, por isso, pessoal, é muito importante a gente atentar para o sentido da palavra do Senhor. Eu quero começar com 1 Pedro 3,19, que diz assim, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Aqui, pessoal, a gente vê que essa palavra, ela está falando, né, de um período que foi aqui que a gente pode até ver, fala que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, né? E depois vai dizer assim que na qual foi pregar aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar a espíritos em prisão? Será que nós entendemos esse versículo da maneira certa? Será que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Então, esse versículo também acompanhe, é importante você acompanhar até o final, tá, pessoal? Para que você possa desvendar e aprender bastante aí da palavra do Senhor. E
nós com certeza, você vai ter um conhecimento que vai te alcançar, vai te deixar edificado, tá, pessoal? Então tá falando aqui que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Mas agora eu não vou falar sobre ele. Vamos para a queda, a primeira queda, né, dos anjos, né, que a palavra do Senhor ela vai dizer que foram ali os anjos querendo ocupar o lugar de Deus, né, pessoal? Então, e ali por isso eles foram expulsos, né, pessoal? Então é importante a gente buscar aprender da palavra do Senhor. Pessoal, é cada estudo profundo que eu vou estar ministrando aqui. É importante você estar vendo os vídeos até o final para você compreender, tá bom, pessoal? Primeiro, o motivo da rebelião, da primeira queda dos anjos é a rebelião de Satanás, foi antes da criação. Isso era antes de Gênesis. E o motivo era querendo ocupar o lugar de Deus. Mas Ezequiel no capítulo 28, a partir do versículo 11, vai dizer assim, ó: a palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize: assim diz o Senhor Yahvé, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita e turquesa e berilo. De ouro era feito os teus discos e os teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado. Fiz de ti, ó querubim cintilante, o protetor, estavas no monte santo de Deus, e movias-te por entre brasas ardentes. Aí, pessoal, vai continuar aí, desde o dia da tua criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Deus como profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com tua beleza, perverteste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Assim te atirei por terra, e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. E em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste teus santuários. Assim fiz sair fogo do meio de ti, um fogo que te devoraste, e eu te reduzi a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que contemplavam, todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Motivo de espanto te tornaste e deixaste de existir para sempre. Pessoal, aí esse motivo está falando aqui sobre por que Satanás ele foi expulso, né? Porque ele deixou a maldade, algumas traduções aí vai dizer que ele quis ser igual a Deus. Ele vai dizer, subirei aos céus, farei um trono, e por aí, a partir dali, a maldade entrou no coração dele, e a partir dali, ele foi expulso. E em Isaías também, pessoal, que vai dizer, porque essa palavra aqui vai se dizer acerca da profecia que foi dita. Mas em Isaías também, quer ver? Nós vamos ver em Isaías também,
é uma palavra que vai completar com essa aqui, para que você possa entender. E aí, pessoal, Lúcifer, né, ele era e depois, após o seu pecado, né, querer ser mais do que Deus, ele acabou perdendo o lugar dele. Em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12, vai dizer assim, ó: caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizia no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo foste precipitado ao Seol, nas profundezas do abismo. Aqui, pessoal, a gente já vê o pecado de Lúcifer, né? Ele quis ser mais do que Deus, né? Então, ele cobiçou o trono de Deus, né? Então, e ali, por isso, ele foi destituído. Então, foi arremessado aqui para a terra, né? Ele veio para a terra após a sua queda, ele já não teve mais o seu prestígio diante de Deus, né, pessoal? Porque vai se dizer que ele era perfeito, formoso, né? Formoso, perfeito. Então, mas o seu pecado o levou à sua queda. Lucas também, pessoal, vai dizer, Lucas, no capítulo 10, versículo 18, é importante você atentar para a palavra do Senhor, pessoal, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E para que nós venhamos aprender a palavra do Senhor, eu falo, deixa o seu ego, deixa o seu eu, a sua soberba, o que nós aprendemos por muitas das vezes de forma errada. E esses estudos são para que nós venhamos aprender mais e mudar de posição. Você que aprendeu errado, por muitas das vezes nossos líderes não sabiam nem para eles. Então nós não podemos tirar a nossa culpa, a nossa responsabilidade e jogar sobre a vida de cada um deles. Não podemos, tá, pessoal? Porque cada um de nós devemos conhecer a palavra do Senhor, buscar conhecer. Então, pessoal, Lucas 10, 18 vai dizer assim, ó. E ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Mas primeiro aqui, pessoal, no versículo 18, a gente pode ver que Jesus, ele disse ali, né, que ele viu, né, Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, a sua destituição, ele foi arremessado, jogado para a terra, e o próprio Jesus disse que eu vi ele cair como um relâmpago, né, pessoal? Agora, pessoal, isso foi só iluminei para vocês o motivo da primeira queda. Agora nós vamos falar sobre a segunda queda dos anjos. E a gente precisa entender quando foi, o motivo, por que aconteceu isso. Pessoal, só lembrando que essa segunda queda dos anjos foi antes do dilúvio, tá, pessoal? Então, a primeira queda, tá, pessoal? A primeira queda foi antes aí da criação do mundo. Agora já a segunda queda foi antes
ali para que a gente possa entender, pessoal, o motivo dessa segunda queda, ela aconteceu foi aqui, na terra, né? A primeira, ela foi nos céus, e a segunda, ela aconteceu na terra. Então, só para que você venha entender. E aí, pessoal, a palavra do Senhor, para nós sabermos, vamos para Gênesis. Gênesis no capítulo 6. Agora, pessoal, é importante você atentar para as traduções, tá, pessoal? Nem toda tradução é fiel, nem toda tradução foi preservada. E por isso que eu vou falar com vocês acerca dessa segunda queda, que muitos teólogos não conseguiram fechar, não conseguiram desvendar. Mas sabe por quê? Qual é o erro? A tradução. As traduções não preservada. E eu vou mostrar para vocês também que a tradução que o povo usa, que não conseguiram fechar, e a gente fecha com as outras partes das escrituras. Por isso que é importante você atentar para isso. Gênesis no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas e tornaram como mulheres todas as que lhe agradaram. E Yahvé disse: Meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Deus se uniram às filhas do homem, e estas lhe davam filhos. Os Néfilim habitavam sobre a terra, e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Aqui, pessoal, muito interessante essa parte aqui. Por que o pessoal não conseguiram fechar a tradução? Não conseguiram fechar com Pedro, com Judas e entre outras partes da Bíblia. Por qual motivo? A Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia hoje utilizada por 98% da cristandade hoje, que foi traduzida por João Ferreira, que era padre, se converteu ao final ali da sua vida. Então a Bíblia já teve forte influência do catolicismo, e a gente já vê que a tradução não foi fiel. Porque quando se fala que os filhos de Deus, a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela colocou como os filhos de Deus homens. E na verdade esses filhos de Deus aqui não são homens, tá, pessoal? E tanto é que a Bíblia de Jerusalém, até estou com ela aqui, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que tem uma tradução superior a João Ferreira de Almeida, que ela é da editora Paulus, que é muito mais fiel do que João Ferreira de Almeida. Vai se dizer assim no comentário, tá, pessoal? Presta bem atenção. O judaísmo posterior e quase todos os escritores eclesiásticos viram anjos culpados nesses filhos de Deus. Mas a partir do século IV, em função de uma noção espiritual dos anjos, os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como da linhagem de Sete. E aí, pessoal, foi aonde que muitos teólogos não conseguiram desvendar essa palavra, porque eles aderiram esses filhos de Deus, que eram aos anjos, aos filhos de Deus, homens. E por quê? Por causa da tradução, pessoal, dos originais
são filhos de Elohim Benai. Então são anjos, tá, pessoal? São os filhos de Elohim Benai. Então são os filhos de Deus anjos. E nas traduções de João Ferreira de Almeida, e entre outras bíblias e traduções, não preservaram. E a de Jerusalém, ela já foi no próprio rodapé falando que foi alterado, adulterado aí, porque os padres interpretaram como os filhos de Deus da linhagem de Sete. E não é, porque aí está o grande problema, a interpretação, tá, pessoal? O versículo dos originais é: os filhos de Deus, Elohim Benai, são anjos e não homens, como nós já havia até estudos, diversos estudos com esse grande erro. Aí quando eu fui para os originais e a gente vai rodando outras bíblias, comentários, que nem todos são fiéis, mas a gente vê que alguns preservam. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente vê que nessa parte aí se fala do período que aconteceu aí, foi antes do dilúvio, tá, pessoal? A segunda queda dos anjos foi antes do dilúvio. E quando esses filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, algumas traduções vai dizer formosas, né? Então, e aí eles mantiveram relações e se apossaram delas, né? E aí foi esse grande motivo aí da segunda queda, né? E aí, pessoal, também nós vamos para 1 Pedro 3,19. Já, pessoal, já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa aprender a cada dia mais e mais da palavra do Senhor. Vai ter muito estudo, pessoal, já tem bastante estudo aí para você, cada dia novos estudos, para que a gente possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. E aí, 1 Pedro 3, no capítulo 3, versículo 19 e 20, vai dizer assim, ó: no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas por meio da água. Aqui já está falando, pessoal, que na qual proclamou aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? E aí, pessoal, vai se dizer, no mesmo tempo que foi do período aí comprobatório de Deus, né? Que Deus ali já estava, né? Ali falando na sua palavra ali, que das pessoas que foram salvas, Noé, né? E mais 7 pessoas, ou seja, 8 pessoas da família de Noé que foram salvas. Agora, a palavra que também, pessoal, a gente vê que ela elucida muito sobre esse assunto, é Judas. A epístola de Judas vai dizer assim, ó, no versículo 6, Judas, no versículo 6, vai dizer assim: e quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, mas abandonaram a sua morada, guardou-os preso em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Aqui, pessoal, algumas bíblias vai dizer assim: quanto aos anjos que não guardaram o seu principado, né? Algumas traduções vai dizer aí, abandonaram a sua morada, guardou os presos em cadeias eternas. Algumas bíblias vai dizer cadeias abismais, prisões eternas. Então, pessoal,
é muito importante você atentar para isso. O versículo certo, o versículo nos originais. E aí, em cadeias eternas sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Aí, pessoal, a segunda queda foi antes do dilúvio, aconteceu na terra. Motivo: prostituíram com as filhas dos homens. Aí depois também vai falar sobre o mesmo período, que é em Gênesis, no capítulo 19 também, os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam ter relação sexual com os anjos do Senhor. Então, só para que você possa compreender isso, a maldade, a perversidade, então já estava muita. Quer ver? Em Gênesis, no capítulo 19, versículo 5, vai dizer assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Algumas traduções vai dizer para que mantenhamos relações sexuais com os anjos, com os anjos. E aí, pessoal, a gente já vê que a maldade já estava grande sobre a terra, né? Então, os anjos da segunda queda aí que já vieram, tá, pessoal? Então é importante a gente atentar para isso. E qual a situação desses anjos? Aonde esses anjos estão? O que estão reservados para eles? Então, nesse estudo você vai aprender tudo isso. É importante, pessoal, você se inscrever no canal, deixe o seu like, ative as notificações para que você venha receber os novos vídeos, tá, pessoal? Apocalipse, pessoal, no capítulo 9, a gente vai ver que em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó: e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Aqui, pessoal, a gente já vê Apocalipse falando, né, que esses anjos, eles estão presos, né, e eles vão ser soltos, né, no dia, no mês e no ano na qual foi determinado por Deus. Aí, pessoal, esses anjos, eles estão presos num lugar chamado Tártaros. Então é importante, não é inferno. Algumas bíblias vai dizer inferno. O que tem de tradução dizendo aí que é inferno, que a palavra infernos, né? Inferno vem do latim, que é infernos, e essa tradução não é a tradução correta. João Ferreira de Almeida colocou aí a palavra infernos, e essa não é a tradução. Esses anjos estão no Tártaros. E o que é Tártaros? Significa prisão. Prisão é Tártaros, tá, pessoal? Estão presos. E então, lembrando que não é inferno, eles serão soltos no dia, mês e ano na qual estão reservados, a saber, na grande tribulação. Tá vendo, pessoal? As coisas vão abrindo o nosso conhecimento à medida que nós vamos aí estudando. Pessoal, lembrando que eu convido já você a se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, e esse vídeo ele vai continuar no vídeo 2. Então, pessoal, continue no estudo, com certeza você vai aprender muito, muito da palavra do Senhor, tá ok?
Pessoal, continuando aí o estudo sobre a segunda queda dos anjos, né, pessoal? Então é importante, já convido você, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e com certeza é um estudo profundo. Já foi o primeiro vídeo e muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender, conhecer da palavra do Senhor da mesma maneira que você está aí aprendendo esse estudo profundo da segunda queda dos anjos. E já falei o motivo das pessoas, muitos teólogos não conseguirem fecharem esse estudo por causa da tradução João Ferreira de Almeida, que colocaram os filhos de Deus como da linhagem de Sete, que foi o catolicismo. E na verdade não é. A tradução original é os filhos de Elohim Benai, que são anjos, tá, pessoal? Então por isso é importante você atentar para isso. Aí, pessoal, continuando o estudo, em Gênesis, no capítulo 7, versículo 17, vai dizer, Gênesis, no capítulo 7, versículo 17, sobre as pessoas que ficaram vivas no dilúvio. Ó, durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Nasceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram, cresceram muito sobre a terra, a arca flutuante sobre as águas subiram cada vez mais sobre a terra, e mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pareceu então toda que fervilha sobre a terra, e todos os homens. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava em terra firme. Assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis, as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. A enchente sobre a terra durou 150 dias. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente vê que com o dilúvio, né, morreram todos, exceto Noé e mais 7 pessoas, né, que ficaram aí, que foram preservados por Deus, tá, pessoal? Aí, pessoal, depois do dilúvio, até hoje, 2 Pedro 2,5, é importante a gente atentar, pessoal. Eu sempre falo para as traduções, tá, pessoal? Tradução não é toda a Bíblia que preservou. Atenção para as traduções. 2 Pedro 2,5 vai nos relatar o seguinte. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Nem poupou o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. Aí, pessoal, também a gente vê que todas as cidades ali da circunvizinhança ali, foram destruídos, né? Não ficou nada sobre a terra, exceto Noé e sua família. Aí, pessoal, o 2 Pedro aí 2,5 vai se dizer, né, que não poupou nem o mundo antigo, mas ao trazer o dilúvio sobre os ímpios, preservou apenas 8 pessoas. Então, 8 pessoas que foram preservadas por Deus. Aí, pessoal, veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, que vai se falar em Judas. Judas vai falar sobre o período aí das cidades ali. Judas, no versículo 9, vai dizer assim, quer ver?
E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava... Não, me perdoe. Judas, versículo 8, vai dizer assim: ora, estes agem do mesmo modo na sua alucinação, conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuriam as glórias. E no mesmo entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor te repreenda. Aí essa parte aí de Judas, no versículo 9, versículo 8, versículo 9, então se falaram aí que das blasfêmias que foram aí desprezado a autoridade, e na sequência aí fala da morte de Moisés, né? Então aqui foi o período aqui que fala da sequência aí da morte de Moisés, quando a gente vê aí que o arcanjo Miguel disputava com o diabo, discutindo a respeito. Algumas bíblias, pessoal, vai dizer assim, contendia. Então, as traduções aí que variam muito, tá, pessoal? Então, que disputavam, vai ter bíblia que é totalmente errada, disputavam aonde estava o corpo, né, pessoal? Então, essa tradução não é a certa, não é a correta. Então, a palavra mais correta, né, que seria aí discutia, contendia, é a palavra da tradução correta, tá, pessoal? Então, se fala da sequência aí da morte de Moisés. Aí, pessoal, Judas, no versículo 6, vai dizer assim, ó: e quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Então, os anjos que não guardaram o seu principado. Então, tá, pessoal? Então, fala tudo da mesma revolta que aconteceu no céu. Então, esse de Judas aqui, os anjos que não conservaram aí. 2 Pedro também, também fala da mesma época. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5 também, pessoal. 2 Pedro, no 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer assim: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. Nem poupou o mundo antigo, mas atraseu o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, preservou apenas 8 pessoas, entre as quais Noé, o arauto da justiça. Aqui, pessoal, tudo se fala Judas 6, 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5, e Gênesis, no capítulo 6, do versículo de 1 a 4, se fala da mesma época. É a mesma época, tá, pessoal? E as observações que eu tenho que trazer para vocês: que os anjos da primeira queda, eles não estão e nunca ficaram presos. Os da primeira queda, a palavra do Senhor nos orienta. As referências para você acompanhar aí, Efésios no capítulo 6, versículo 11 e 12. Tiago, pessoal, também no capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. E João 13, no versículo 2 também. Lembrando aí Efésios, no capítulo 6, versículo 11 e 12. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, ou seja, as armadilhas
do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o principado, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Aí, pessoal, a gente vê a palavra do Senhor, que está falando aí que a nossa luta não é contra o reino físico, mas é no reino espiritual, tá, pessoal? O combate é espiritual. E também, pessoal, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, para que a gente possa, a cada dia, pessoal, aprender da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a coisa mais gratificante quando a gente dedica tempo para estudar, para aprender a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que liberta do erro, da mentira, do engano, da escravidão. Hoje muitas pessoas têm vivido o evangelho que escraviza, o evangelho do jugo, né, pessoal? E Cristo nos libertou para nós sermos livres, não mais escravo de sistema religioso, do jugo, tá, pessoal? Tiago, no capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, pessoal, a palavra está falando aí para nós sujeitar a Deus e resistir o diabo, né? Que ele vai fugir de nós. 1 Pedro também, pessoal. 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Pessoal, eu já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possa aprender mais e mais da palavra do Senhor, conhecer mais da palavra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está aí comigo, você que está aprendendo da palavra do Senhor, é muito gratificante ter você aqui comigo. Pessoal, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão, a rugir, procurando a quem devorar. Tá vendo, pessoal? O diabo, ele anda ao nosso redor. Algumas bíblias, traduções, vai dizer que ele anda ao nosso redor. Algumas dizem até de redor, mas ao nosso redor, procurando a quem tragar. Pessoal, e João, no capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim, ó, João, no capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim: disseram-lhe os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é válido. Aí quando questionaram a Jesus do testemunho, então aí ele foi falando que, embora se eu dê testemunho de mim, que o testemunho dele não é válido. E aí, pessoal, a gente vê que a palavra do Senhor, ela, a cada dia que a gente vai estudando, a gente vai ver que ela vai fechando, tá, pessoal? E então, qual a situação do diabo, de Satanás e seus anjos após a queda? Eles estão aqui na terra. Infelizmente, estão aqui na terra. Mas os da segunda queda, eles estão presos no Tártaro. Então, que é na prisão, e só vão ser soltos no grande dia da tribulação, na grande tribulação, tá, pessoal? Então, pessoal, agora só tentando aqui, pessoal, que o termo os filhos de Deus, ele é aplicado 3 vezes
no Antigo Testamento. E todos esses textos referem aos seres angelicais, que são anjos, tá, pessoal? Jó 1,6, que diz assim, quer ver? Jó 1,6, que esse fato, pessoal, de Jó, ele aconteceu, foi na terra. Então, tá, pessoal? Então, foi na terra. Então, só para que você possa atentar para isso aí, Jó 1,6, que vai dizer assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Yahvé, entre eles veio também o Satã. E Yahvé então perguntou a Satã: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra, andando a esmo, respondeu o Satã. E Yahvé disse a Satã: reparaste o meu servo Jó? Na terra não há outro igual, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. E aí a gente vê que essa parte aí de Jó, no dia aí que os filhos de Deus vieram apresentar diante de Deus, são anjos, tá, pessoal? Então, essa parte aí, esse fato aconteceu no céu, então não é na terra, tá? E no céu aí, na presença, não na presença aí de pessoas, de seres humanos. Então, só para que você possa tentar aí. Então, Jó 1,6 aí, quando os filhos de Deus vieram apresentar, então, esse fato aconteceu na terra. Esse fato não aconteceu na terra, pessoal, foi no céu. Então, tá, pessoal, atentando aí que esse fato aconteceu, não foi na terra, foi no céu. Então, e também não na presença de seres humanos, tá, pessoal? Então, isso aí aconteceu no céu, tá? Nos céus, né? Porque a palavra correta, a tradução correta é céus, né? As traduções de João Ferreira de Almeida não traduziu a tradução correta, que é céus, tá, pessoal? Mas aí, pessoal, nesse período aqui, então, aconteceu no céu, não era na terra. Jó, pessoal, Jó, no capítulo 2 também, vai dizer também do mesmo, que são anjos. Jó, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: num outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahvé, entre eles veio também Satã. Aqui a gente vê que também está falando os filhos de Deus apresentaram aí, que são anjos, tá, pessoal? Então, e o ponto que nós devemos atentar que em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que somente a partir da nossa fé, da nossa convenção, da nossa fé em Jesus, que nós somos chamados de filhos de Deus, tá, pessoal? Então, João aí, no capítulo 1, versículo 12, então vai dizer assim, ó, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente a partir da nossa convenção que nós somos chamados de filhos de Deus, porque a Bíblia trata como filhos da ira, filhos da perdição. Então, e quando nós aceitamos a Jesus, aí que nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Jó, no capítulo 38, pessoal, também é muito importante a gente atentar para esse versículo. Versículos 6 e 7 de Jó, no capítulo 38, versículo 6, que diz assim: onde se encaixam as bases, ou quem assentou a sua pedra angular, entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus. Então, esse aqui também são os filhos de Deus, anjos, tá, pessoal? Então, se fala de uma época aí que não havia seres humanos,
ainda criado, mas os filhos de Deus, eles celebravam, algumas tradições vai dizer aí, cantavam de alegria, né? Então, é muito importante a gente atentar. Outro ponto, pessoal, a Bíblia usa a palavra espíritos para designar seres angélicos, anjos. As referências, Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 e 14, Efésios também 6, 12. Então, pessoal, Hebreus vai dizer também, tá, pessoal? É importante a gente atentar que espíritos são designados aí também para anjos, tá? Hebreus, no capítulo 1, versículo 7, para que a gente possa compreender aí a palavra do Senhor. Pessoal, a coisa mais maravilhosa é a gente estudar a palavra do Senhor, tá, pessoal? Estudar com entendimento, né? Porque tem muita gente já vai para a palavra do Senhor cheia do seu ego e aí não dá certo. A palavra do Senhor é para a gente ir com o coração aberto para aprender. Somos eternos aprendizes, né, pessoal? Pessoal, Hebreus no capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: a respeito dos anjos, porém, ele declara: torna-se em ventos os seus anjos e chama de fogo os seus ministros. Tá vendo, pessoal? Aqui a palavra espíritos, algumas traduções aí também vai dizer um pouco diferente. João Ferreira de Almeida, mas essa aqui diz que a respeito dos anjos, porém ele declara: torna-se em ventos os seus anjos. Então ele está falando aqui de seres angélicos, tá, pessoal? Versículo também no capítulo 1 de Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 também vai dizer assim: e mais, porém nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui com os filhos que Deus me deu, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, e por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Aqui, pessoal, está falando, ó, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Tá vendo, pessoal? Aqui se fala do sacerdócio de Cristo, então se fala desses anjos, né? Algumas traduções aí se tratam em espírito, né? Então são para designar os seres angélicos, né, pessoal? E 1 Pedro 3,19, só para a gente voltar aí para a gente nessa mesma passagem, que é uma dúvida que eu quero esclarecer para vocês. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. Será que Jesus foi pregar para gente morta no tempo aí de Noé? Veja o que a palavra de Deus diz. Será que Jesus foi pregar para pessoas mortas que já morreram? Será? Esse tema aí, pessoal, nós vamos ver agora o que a palavra do Senhor diz. Pessoal, Hebreus no capítulo 9, versículo 27. Hebreus no capítulo 9, versículo 27. Que vai dizer assim, pessoal, ó, Hebreus no capítulo 9, versículo 27. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem a um julgamento. Algumas Bíblias vai dizer assim: o homem está ordenado a morrer uma vez só, e depois disso é o juízo,
ou seja, o julgamento. Essa aqui já disse até o julgamento, algumas pode até dizer aí juízo. Então já é o julgamento. Por quê? O homem está condenado a morrer uma só vez. Então depois disso aí é o juízo. Então Jesus ele não foi pregar. Será que Jesus foi pregar para gente morta? Como as escrituras vai nos ensinar, pessoal? Jó, a palavra do Senhor, ela nos... Nossa, Jó é um livro que nos ensina muito, e principalmente acerca da morte, né? Que muita gente aí, pessoal, já viu o pessoal falando cada asneira aí, sem rodar nas escrituras. Pessoal, Jó, no capítulo 14, versículo do 10 ao 12, vai dizer assim: o homem, porém, morre e jaz inerte, expira o mortal. E onde está ele, as águas do mar podem sumir, baixar os rios e secar, jaz, porém, o homem não pode levantar-se. Os céus se gastariam antes de despertar ou de ser acordado do seu sono. Aí, pessoal, inclusive, eu quero até mostrar aqui para vocês também a outra tradução, tá, pessoal? Só para que você venha entender aí a palavra do Senhor de forma mais aguçada, pessoal. Pessoal, eu sempre tenho falado, né, da importância de nós estudarmos a hermenêutica. A hermenêutica é a matéria mais importante de toda a teologia. Se você quer ser um estudioso, um pregador, um professor de excelência, você deve dedicar a hermenêutica. A hermenêutica, ela é a base para as nossas vidas, né? Para que a gente possa aprender e chegar ao conhecimento aguçado da palavra do Senhor, é dedicar a hermenêutica. Aí, pessoal, e por isso eu tenho dedicado aí há 12 anos na interpretação de texto. A hermenêutica é a arte da interpretação. Dedica aí, busca. Pessoal, Salmos, no capítulo 9, essa aqui é a Bíblia israelita restaurada, vai dizer assim, no versículo... Não, pessoal, deixa eu pegar aqui o Salmos 146, Salmos 146, que vai dizer assim, ó, Salmos 146, versículo 4, sai-lhe o ruache e ele volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Qual é a condição da pessoa que morre? Sai o seu espírito e ele volta para a terra. Então, pessoal, e vai se dizer assim, e perecem todos os seus pensamentos. A pessoa, após a morte, ele está na sepultura, inconsciente. Não tem como Jesus ter ido pregar para gente morta, porque estaria até em contradição com a palavra do Senhor, tá, pessoal? Salmo 146 vai dizer que o espírito sai da pessoa e a pessoa vai para o pó. E ali, algumas traduções vai dizer que a pessoa está no esquecimento. A morte é considerada um sono profundo, é o esquecimento, não tem ciência, não tem sabedoria, tá, pessoal? Pessoal, eu já convido você a se inscrever no meu canal, inscreve no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Pessoal, lembrando que a continuação desse estudo, a segunda queda dos anjos, ele vai continuar no vídeo 3. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve aí nesse vídeo 2, e você possa continuar aí no vídeo 3, tá, pessoal? Assista aí o vídeo 3, conto com a sua audiência. Muito obrigado.
Pessoal, essa é a continuação do vídeo do estudo A Segunda Queda dos Anjos. Já convido você a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Lembrando, pessoal, é importante você ativar o sininho das notificações para cada vídeo que eu postar você ser notificado. Tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que venham conhecer, aprender mais da palavra do Senhor. Eu sou o doutor e pastor Ademar, 12 anos dedicado à hermenêutica, à interpretação de textos bíblicos. Então, pessoal, vamos aprender e vem aprender comigo. Cada dia aí são novos vídeos, novos estudos e cada um mais profundo do que o outro, para que você possa conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Lembrando aí, pessoal, voltando aí, vou mostrar para vocês que Jesus não foi pregar a pessoas mortas no tempo de Noé, tá, pessoal? Hebreus aí 9:27, eu já falei essa referência anterior. Os mortos estão inconscientes na sepultura até o dia da ressurreição, tá, pessoal? Jó, no capítulo 14, versículo 9 e 10 vai dizer assim: contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o homem o ruache. E então, onde está? Como as águas se retiram de um lago, um rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não tenha mais céus, e não acordará e nem despertará do seu sono. Que a palavra está dizendo, morreu, não vai despertar do sono não, na sepultura, é o sono profundo, aguardando aí até a volta de Jesus, tá, pessoal? Salmo 146 também, lembrando aí, que a palavra do Senhor, pessoal, por isso que eu sempre tenho falado, nós devemos andar nas Escrituras, né? E quando nós andamos nas Escrituras, a gente aprende mais da palavra do Senhor. Salmo 146, versículo 4. Sai-lhe o ruache, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Tá vendo, pessoal? Eclesiastes, pessoal, também, no capítulo 9 também, tá, pessoal? Vai dizer também, é muito importante, pessoal, a gente rodar as escrituras. Por isso que eu sempre tenho falado acerca disso, né? É importante a gente não pegar versículo isolado, tá, pessoal? Eclesiastes no capítulo 9, versículo 5. Os vivos sabem ao menos que morrerão, os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Algumas traduções vai dizer assim, que não há lembrança, as pessoas morreram, não lembra, não sabe de nada, não sabe nem que está morto. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem, já morreu, já não tem ciência, está no seu pleno esquecimento, tá, pessoal? Versículo 10 também vai dizer assim, tudo o que te vem à mão para fazer, faz conforme a tua capacidade, pois no Seol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento e nem sabedoria. Aqui, pessoal, lembrando que a palavra Hades, Seol, nas traduções das Bíblias, aí atenta à sua tradução da sua Bíblia, a palavra Hades e Seol, e o significado é sepultura. Às vezes, se sua Bíblia tiver assim, Hades e Seol, o significado é sepultura, tá, pessoal? O Tártaro significa prisão. Estão em prisão. Significa Tártaro, está em prisão. E Geena, que significa inferno, que é a transliteração do latim completamente
errado, né? Que vem da palavra infernos. Então, essa tradução de João Ferreira de Almeida aí não foi a correta, tá, pessoal? Então, pessoal, Eclesiastes aí no capítulo 9, versículo 10, 1 Coríntios também, a gente vai ver aí que 1 Coríntios também vai dizer também, quer ver? 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 16 e versículo 18. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Por consequente, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos. Então, tá vendo aqui, pessoal? Já fala aqui, ó, pois se os mortos não ressuscitou, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Por consequente, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos a esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Aí, pessoal, tá vendo? A outra palavra também, pessoal, para que você possa entender e entender a palavra do Senhor também, está em Tessalonicenses, tá, pessoal? A palavra do Senhor, pessoal, a gente deve buscá-la entender do melhor jeito, da melhor maneira. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 ao 15, vai dizer assim, ó: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Aí, pessoal, aqui está falando sobre acerca da vinda do Senhor, tá, pessoal? Então, nós não vamos passar à frente dos que já morreram, tá, pessoal? Então, os que morreram estão lá, todos aguardando aí o dia da ressurreição, tá ok? Então, não tem ninguém ainda nem nos céus e nem na terra, como o povo diz aí, tá, pessoal? Então, a condição dos mortos estão inconscientes na sepultura até o dia da ressurreição. Jó, no capítulo 14, versículo 10 ao 12, Salmo 146, 4, Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5 e versículo 10, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo do 16 ao 18, e 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo do 13 ao 15, tá, pessoal? Então, veja bem que Jesus ele não foi pregar os anjos caídos, como muitos ensinam aí, visto que para eles não há perdão. Anjos, uma vez que pecaram, para eles não tem perdão, porque a palavra de Deus vai dizer que eles foram criados superior a nós, né? Então, uma vez que para nós tem perdão, mas para anjos não tem perdão, nem vai haver perdão para eles, porque eles foram criados conhecendo somente a vontade de Deus, e se caíram, para eles não tem como haver aí o perdão dos pecados deles, tá? Também, pessoal, Jesus ele não foi pregar os anjos caídos, visto que para eles não há perdão, eles continuam desobedientes para sempre, tá, pessoal? Da primeira queda,
estão soltos e os da segunda queda estão presos, né, no Tártaro, ou seja, em prisão, tá, pessoal? E vai ser solto só no grande dia da grande tribulação, tá, pessoal? Então, pessoal, lembra bem que Jesus, como muitos pegam aí 1 Pedro aí para falar que Jesus foi pregar aos os espíritos em prisão, a gente deve entender o seguinte: foi e no qual também foi pregar aos espíritos em prisão. Jesus ele não foi pregar aos anjos caídos, né, pessoal? Então, Jesus ele foi proclamar a sua vitória. Então, depois ali de ter ressuscitado, não foi antes. Então, Jesus ele foi proclamar aos anjos ali em prisão ali a sua vitória, depois de ter ressuscitado e não antes, tá, pessoal? E muitos falam aí que Jesus foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo, e Jesus ele jamais, pessoal, foi ao inferno, como muitos dizem aí, tá? Então nós devemos entender que Jesus ele jamais foi ao inferno, porque a palavra do Senhor não descreve assim, né, pessoal? Então Apocalipse aí, só para que você possa entender, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó: o vivente estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, a chave da sepultura. Então nós devemos atentar que Jesus tem a chave da sepultura, tá bom, pessoal? Só lembrando aí. Então, pessoal, só lembrando aí que Jesus ele jamais foi ao inferno, como muitos têm dito aí, tá? Então, quando ele diz eu tenho as chaves da morte e do Hades ou Seol, que significa Hades, e Seol significa sepultura, tá, pessoal? Então ele se fala de autoridade. Cristo reaveu a autoridade, até porque os céus e o inferno não estão inaugurados ainda, como muitos dizem, né? Então, para que você possa entender, por isso que a palavra do Senhor ela deve ser lida, estudada, interpretada do melhor jeito, da melhor maneira, tá? Longe do seu eu, longe do seu ego, para que a gente possa compreender, tá, pessoal? Por isso é importante a gente não pegar versículos isolados aí, como muitos têm feito, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que muitos aí que até acham que tem pessoas já no céu, no inferno. Então o próprio a gente vê que o próprio Jesus ele vai se dizer que ninguém subiu aos céus e desceu dos céus a não ser Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então tá, pessoal, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 13, Jesus ele veio dos céus, ele diz que não tem ninguém lá. Como as pessoas podem pregar que o fulano, o cicrano tá lá nos céus, pessoal? O próprio Jesus diz que não tem ninguém lá. Jesus ele disse assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Aí, pessoal, eu vou uma pergunta. Será que a palavra do Senhor tem contradição? Será que a palavra do Senhor entra em contradição? Cadê Enoque? Cadê Elias? Cadê esse pessoal? Tá vendo, pessoal? Quando a gente roda nas escrituras, a gente vê que estão todos mortos no Hades ou Seol, aguardando na sepultura, para quando Jesus vir, ressuscitarem os que morreram com ele primeiro, não é, pessoal? E nós ir ao encontro dele. Tá vendo, pessoal? Não tem ninguém ainda nem no céu nem no inferno, como muitos ensinam por aí, que já tem pessoas
no inferno. Morreu com Jesus ou sem Jesus, a condição do ser humano é na sepultura. É quando Jesus vir que vai ser revelado, os para salvação ou os para perdição. Não tem ninguém ainda agonizando, não, como Apocalipse lá vai dizer, né, que eu vi as almas debaixo do altar agonizando lá. Aquilo é uma simbologia, tá, pessoal? E depois eu quero até ministrar também um estudo de Apocalipse, da simbologia do Apocalipse também, para que você possa compreender. Então a palavra do Senhor, pessoal, ela lida, interpretada do melhor jeito, da melhor maneira, é a melhor coisa, faz gosto da gente despertar o interesse por aprender da palavra do Senhor. Então Jesus, comecei esse estudo da segunda queda dos anjos com 1 Pedro 3,19, né? Foi e proclamou aos espíritos em prisão. Então Jesus ele não foi pregar para gente morta, que uma vez que gente morta só cabe o julgamento, o juízo. Então estão todos mortos na sepultura aguardando o grande dia. Agora, pessoal, a situação desses anjos, né? Então, que a palavra do Senhor ela é bem clara. Esses anjos, eles só vão da segunda queda, eles só vão ser soltos no grande dia da grande tribulação, né, pessoal? Então, é importante a gente atentar para isso, tá bom, pessoal? Lembrando, pessoal, que a cada dia que nós vamos aprendendo da palavra do Senhor, se faz necessário a gente deixar de lado todos os conhecimentos que nós aprendemos errado. Eu falei acerca da tradução de Gênesis no capítulo 6, né, pessoal? Que as traduções de João Ferreira de Almeida colocaram como filhos de Deus da descendência de Sete, mas na verdade a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer que foi os padres que no século IV que colocaram que seria da descendência de Sete, mas o entendimento não é esse. Então, por isso que todos os estudos que eu procuro fazer, pessoal, eu procuro aí pegar as melhores traduções, as traduções fiéis, pessoal, e aí a gente acha o erro, aonde estão errando. E só lembrando, pessoal, que fechando aí com essa segunda queda dos anjos, eu quero já deixar só os versículos de referência para você que pegou esse vídeo aqui pelo finalzinho. A segunda queda dos anjos, a referência Gênesis no capítulo 6, versículo de 1 a 4, 1 Pedro no capítulo 3, versículo 19 e 20, e Judas no versículo 6, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, o que vai acontecer com esses anjos da segunda queda? Eles estão presos no Tártaro, na prisão, tá, pessoal? Eles estão na prisão, no Tártaro, que significa prisão, tá? Atenta aí para a sua Bíblia, e só vão ser soltos a saber no grande dia da tribulação. E como são esses anjos e quanto aos anjos? Pessoal, lembrando aí que Apocalipse no capítulo 9, versículo 14 e 15 vai dizer: e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Aqui, pessoal, a gente já vê que esses anjos, eles estão presos e só vão ser soltos a saber na grande tribulação, pessoal, tá? E só para que você possa atentar aí, que eu comecei esse estudo,
falando aí da primeira queda, né? E depois da segunda queda. E falei também sobre a questão aí da Judas, Pedro, Gênesis, fala da mesma revolta aí, algo que aconteceu nos dias de Noé. Depois as observações aí que os anjos da primeira queda não estão e nunca ficaram presos, né? Efésios 6, no capítulo 6, versículo 11 e 12, Tiago no versículo 4, Tiago no capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8, né, pessoal? Então, entre outras referências aí que depois também você pode acompanhar também, que os filhos de Deus aí, muitos estudiosos da Bíblia, atribuiu aí aos filhos de Deus a descendência de 7 filhos de Adão, que foi dado no lugar de Abel, que foi morto por Caim, aí o seu irmão, os filhos de Enos, filho de Sete, né? Gênesis aí 4:25. Então, e aí os termos aí, filhos de Deus aí, foi traduzido erradamente, erroneamente, pela tradução aí, a tradução João Ferreira de Almeida, e que não se trata de os filhos de Deus aí, não homens, mas os filhos de Deus anjos, tá bom, pessoal? Pessoal, já quero agradecer você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já convido você a se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você venha ser notificado de cada vídeo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, fique com Deus, que Jesus continue te abençoando, que as bênçãos de Deus possa reinar sobre o seu lar, a sua casa, a sua família. Fique com Deus, fique na paz, Jesus no controle, Jesus te abençoe. Fui.